Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 4 de fevereiro de 2026. E como vocês podem ver, temos bastantes atualizações ao longo de toda a linha da frente de combate. Tivemos também bastantes ajustes no mapa nas últimas 24 horas, mas até lá vamos começar por analisar algumas notícias que nós temos da cidade de Kiev, da capital da Ucrânia. E uma das mais importantes foram as declarações do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que referiu que estão a ser preparadas garantias de segurança para a Ucrânia de tal forma que Putin vai ficar com medo de voltar a atacar a Ucrânia. Mas quem está atento a tudo isto sabe que há 2 dias atrás a Ucrânia anunciou a visita de Mark Rutte a Kiev, que decorreu durante o dia de ontem, mas nessa mesma noite a Rússia efetuou um ataque massivo contra todo o território ucraniano. E pelo que sabemos, os ataques da Rússia não pararam por aí e hoje os russos atacaram os ucranianos com mais de uma centena de drones. E em relação a esses ataques, Zelensky referiu que a Rússia não cumpriu com o cessar-fogo em ataques contra alvos do setor energético e que está à espera de uma resposta por parte dos Estados Unidos da América. E na verdade, Trump já referiu durante o dia de hoje que Putin cumpriu a sua palavra. Ele prometeu não atacar a Ucrânia durante uma semana de domingo a domingo e isso foi cumprido. Além disso, durante o dia de hoje recebemos mais algumas imagens de satélite que mostram alguns danos causados em algumas centrais termoelétricas ucranianas, inclusivamente na cidade de Kiev e nas regiões mais ao sul, como em torno da cidade de Vinnytsia. Temos não só imagens de satélite, mas também vídeos que mostram os estragos causados pela Rússia e a destruição da central termoelétrica. E na verdade, durante a última noite, a Ucrânia respondeu a estes ataques por parte da Rússia e atacou o território de Belgorod. E o alvo atacado pelos ucranianos foi uma central termoelétrica e temos aqui o momento da explosão registada por alguma população russa e vemos que depois ocorreu um blackout nesta cidade e muitas casas ficaram sem eletricidade. E as fontes pró-russas referiram que os ucranianos atacaram com mísseis do tipo HIMARS e o mais curioso de tudo é que passado algumas horas os russos publicaram um vídeo no qual descobriram um destes sistemas utilizados pelas forças armadas da Ucrânia, um sistema HIMARS juntamente com os veículos de apoio e também o centro de controlo. E depois esta concentração toda foi atacada com mísseis balísticos do tipo Iskander. E os russos conseguiram destruir tudo, inclusivamente o centro de controlo e também o próprio lançador de mísseis HIMARS. E na verdade os ataques não só decorreram com mísseis Iskander, também houve algumas bombas do tipo FAB. Continuando com estes ataques que decorreram nas últimas horas, tivemos ao que parece ser um ato de sabotagem dentro do território da Rússia, a um comboio que supostamente estava a transportar algum tipo de combustível. E temos aqui uma enorme explosão que foi registada em vídeo. Os russos também chegaram a atacar alguns depósitos de petróleo dos ucranianos. Tivemos algumas explosões registadas na cidade de Dnipro e vemos também aqui um incêndio enorme gravado por alguma população. Mas também a própria cidade de Odessa sofreu fortes ataques por parte dos russos e temos também aqui alguns incêndios registados e a região de Zaporizhia foi também um alvo dos últimos ataques por parte dos russos. E daqui também recebemos algumas imagens das explosões registadas. E pelo que indicam as fontes pró-ucranianas, os russos utilizaram mísseis do tipo X-22 e mais alvos do setor energético foram destruídos. Também tivemos um ataque com um drone do tipo Lancet a uma posição de defesa antiaérea ucraniana, uma defesa móvel, na verdade, como podemos ver aqui. E mais à frente no vídeo temos um momento de ataque e depois as imagens que nos mostram o veículo destruído.
Nos territórios mais ao sul, ao que parece, os russos conseguiram descobrir mais um sistema de defesa antiaérea ucraniano, e neste caso foi um sistema do tipo Buk, e vemos ali que ele estava a lançar alguns mísseis para se proteger de mais alguns drones, só que os russos conseguiram atacar esse sistema da mesma forma, com um drone do tipo Lancet, mais uma vez, e conseguiram destruí-lo. E temos aqui as imagens que mostram a explosão registada. Os ucranianos também efetuaram alguns ataques em profundidade e estas operações foram realizadas pelas forças especiais ucranianas, que referem que foram destruídos vários depósitos de munições pertencentes às forças armadas da Rússia. E temos aqui os vídeos que mostram todos esses ataques. Explosões foram registadas nestes dois pontos do mapa, em torno da vila de Vassilievka, mas também nas regiões mais ao leste, em torno da vila de Velika Novosilka. Temos aqui mais algumas imagens muito parecidas às anteriores. Agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate. Tivemos bastantes avanços registados nas últimas 24 horas. Tivemos um foco grande de ataques por parte da Rússia em toda esta região, a norte das vilas de Stepnohirsk e de Novoyakovlivka. E por isso poderemos estar à espera de mais tentativas de avanços por parte do exército russo em toda esta região para se aproximarem à próxima linha defensiva ucraniana, que se situa nos terrenos mais ao norte e que passa exatamente por esta localização do mapa. Da região de Guliápolha recebemos mais algumas atualizações. E aqui não só o Ministério Russo da Defesa referiu que o seu exército conseguiu conquistar totalmente a vila de Stara-Ukrainka, como também tivemos depois um vídeo publicado pelo exército russo a mostrar como os combates por aquela região se estavam a desenvolver. Temos aqui alguns ataques com artilharia, com sistemas de bombas termobáricas, ataques com drones do tipo FPV, mas o mais importante de tudo é que no fim do vídeo temos a imagem de um soldado russo a erguer a sua bandeira exatamente naquele ponto do mapa. E por isso temos a prova visual que de facto os russos conseguiram esta conquista. E muito provavelmente, nas próximas horas ou nos próximos dias, os russos vão intensificar as suas operações em direção à vila de Zalishnyshnya, não só pelo sul como estava a acontecer antes, mas agora também pelo norte, e as forças armadas ucranianas muito provavelmente serão obrigadas a recuar para posições mais favoráveis na retaguarda. Mas a verdade é que esta vila é um ponto importante da defesa ucraniana em toda esta região, e a próxima vila que os ucranianos possuem situa-se a uma distância de quase 8 km. E os russos poderão avançar de uma forma relativamente rápida em toda esta região, que não tem nenhuma ou quase nenhuma fortificação ucraniana, pelo menos nas regiões mais ao sul. Em relação à vila de Tselkova, tivemos ataques registados com bombas do tipo FAB às posições ucranianas, e por isso também se espera que os russos efetuem algumas tentativas de avanço com a infantaria em direção à mesma. Mas por enquanto os russos estarão focados em conquistar 3 vilas: a vila de Rizdianka, de Vozdvizhevka e de Verkhivna Terça. Isto, obviamente, também vai permitir aos russos avançar mais a fundo dentro do território ucraniano e depois não só atacar a cidade de Orikhiv pelo oeste, como também pelo leste, mas depois vai permitir aos russos atacar esta cidade pelo norte. E por isso, os próximos passos desta direção serão efetuar um semicerco a esta cidade. Vamos continuar, agora vamos em direção à região de Pokrovsk e de Mirnograd, ou à direção de Dobropilha. Daqui tivemos mais alguns ajustes no mapa a favor das forças armadas da Rússia. Estes ajustes foram-nos dados por fontes neutras, mas é de referir que ainda durante o dia de ontem, a fonte pró-ucraniana Deep State referiu uma expansão do território controlado pela Rússia, mas durante o dia de hoje expandiu esta zona nos territórios mais a leste. E de facto os russos estão agora a intensificar a sua pressão para conquistar totalmente a localidade de Grishnya. E muito provavelmente nos próximos dias eles terão esse sucesso.
Além disso, alguns ajustes no mapa foram feitos a favor dos russos a norte da vila de Rodinsk, com base em vídeos publicados pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições russas. E 2 destes ataques foram geolocalizados exatamente naqueles 2 pontos do mapa. E com base nessa prova visual, o mapa foi ajustado. Outro vídeo curioso nós recebemos por parte de Pokrovsk, que até foi publicado pela fonte pró-ucraniana Deep State, mas que está a mostrar um veículo do tipo Bradley que foi capturado pelos russos durante as batalhas por esta cidade e que agora está a ser utilizado pelo próprio exército da Rússia. Vamos continuar agora em direção à cidade de Konstantinivka. Daqui também tivemos mais alguns ajustes no mapa e mais uma vez a favor das Forças Armadas da Rússia. Durante o dia de ontem a situação no mapa era esta e durante o dia de hoje o Ministério Russo da Defesa referiu que as suas Forças Armadas conseguiram conquistar totalmente a vila de Stepanivka. Para já não temos nenhuma prova visual que nos mostre isso e por isso ficaremos a aguardar por imagens ou vídeos, mas também recebemos um vídeo por parte das fontes pró-ucranianas a atacar as posições russas exatamente naquele ponto do mapa, segundo o que refere a própria fonte pró-ucraniana Deep State. E por isso todos estes territórios foram ajustados a favor das forças russas, que agora estão a tentar concentrar as suas forças em torno da vila de Ilnivka e reforçar as suas posições para depois também prosseguir com uma ofensiva em direção à própria cidade de Konstantinivka. E esta ofensiva vai ser efetuada por todos estes eixos simultaneamente. Pelo menos é o que se espera. Também recebemos alguns ataques com bombas do tipo FAB por parte dos russos às posições dos ucranianos. E temos aqui algumas explosões registadas. E se me lembro bem, ainda durante o dia de ontem recebemos um vídeo muito parecido a este. Mas estamos a ver que os russos estão a tentar reduzir a ruínas de todos os prédios e edifícios altos que podem ser utilizados pelos ucranianos para fins de defesa. Vamos agora continuar em direção às cidades de Siversk e de Liman. Daqui também recebemos mais alguns ajustes no mapa, a favor das forças russas e a sul da vila de Zakitnya. Mas este vídeo foi-nos publicado pelas fontes pró-russas que estavam a mostrar um drone ucraniano a atacar as posições dos próprios russos. E isto mostra que aquele território estava a ser ocupado pelas forças armadas da Rússia naquele momento. E na verdade este vídeo pode ser facilmente geolocalizado no mapa. E por exemplo há uns segundos atrás nós vimos o drone ucraniano a soltar as suas granadas em direção às posições da Rússia. Este vídeo foi geolocalizado exatamente neste ponto do mapa. Os ucranianos estavam a atacar as posições russas ao longo desta linha de árvores. E parece que a defesa ucraniana em toda esta serra, nestas pequenas elevações, está quase a ser quebrada pelos russos. E estes territórios são os mais importantes de toda esta região, porque quem os controla vai conseguir controlar toda esta área. Mais alguns ataques foram efetuados pelos drones da Rússia, com drones do tipo FPV, às posições das forças armadas ucranianas, mas para já sem nenhum movimento no mapa registado nos territórios mais ao sul. E da região de Liman também recebemos mais um ajuste no mapa e, mais uma vez, a favor dos russos. Tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições do exército russo, de alguns soldados do exército russo. Este vídeo foi geolocalizado a sul da vila de Stavka e que mostra que aqueles territórios já foram todos conquistados pelos russos. E por isso, nos próximos dias, os russos também poderão iniciar uma ofensiva em direção à cidade de Liman pelos territórios que se situam mais ao norte. Ao mesmo tempo, os russos também prosseguem a efetuar ataques à logística ucraniana, aos veículos que tentam atravessar o rio, que ali se situa pelas pontes que os ucranianos construíram, ou que estão a tentar construir trazendo mais terra com caminhões, e os russos obviamente estão a atacar esses veículos todos. Vamos agora continuar para a região mais ao norte, em direção à cidade de Kupiansk.
e parece que os russos estão a prosseguir com a sua ofensiva para reconquistar totalmente esta cidade e todos os territórios que se situam em torno da mesma. Temos aqui um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar um ataque efetuado a uma concentração das forças armadas da Rússia com uma bomba. Este vídeo foi geolocalizado ali naquele ponto dentro da vila de Petropavlivka. Contudo, algumas fontes pró-ucranianas referem que aqueles territórios estão sob controlo das forças armadas da Ucrânia. E por isso temos aqui a prova que eles estão errados, com base em vídeos publicados por parte do próprio exército ucraniano, mas as fontes referem que agora as batalhas principais estão a decorrer pelo controlo de toda esta rede de fortificações e de trincheiras. E na verdade os russos têm concentrado bastante os seus ataques aqui com drones do tipo FPV, também com bombas do tipo FAB, como podemos ver nestas imagens. Mas agora vamos continuar em direção às regiões mais ao norte. Na verdade, da região de Kharkiv não tivemos nenhum avanço no mapa novo, mas na região de Sumy foram registados mais alguns avanços por parte das forças russas. E, além disso, recebemos um vídeo importante que mostra a destruição de um ponto de lançamento de drones ucranianos em torno desta região do mapa. Os russos, através de uma operação de reconhecimento e observação, conseguiram identificar todos os drones ucranianos que estavam a ser preparados para o lançamento contra o território da Rússia e muito provavelmente em direção à capital da Rússia, à cidade de Moscovo. Mas depois o ponto de comando destes drones foi atacado por um míssil russo e foi totalmente destruído, e por isso os ucranianos já não conseguiram lançar este ataque contra a Rússia. Mas voltando aqui à região de Sumy, algumas fontes referiram mais alguns avanços no mapa por parte dos russos em toda esta região. Ainda durante o dia de ontem a situação no mapa era esta e durante o dia de hoje é esta. Mas para já não temos nenhuma confirmação visual desses avanços por parte da Rússia. Mas o próximo objetivo é a vila de Miropilha. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Vou só referir que neste momento estão a decorrer as negociações trilaterais entre a Rússia, a Ucrânia e Estados Unidos da América no território dos Emirados Árabes Unidos. Para já não temos nada de especial acerca destas negociações. E muito provavelmente já durante o dia de amanhã teremos algumas notícias importantes e veremos como a situação se vai desenvolver até aí. Mas se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.